Vamos estudar a palavra de Deus? Se você trouxe Bíblia, abra lá em Deuteronômio 28, versículo 1. Eu quero continuar falando sobre essa série que temos estudado, censurando Deus. Então, se eu trouxe Bíblia, Deuteronômios 28, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Vamos ler de novo? Diz assim: E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Eu compartilhei algumas semanas que um dia eu estava em casa vendo as notícias e começa a ver notícia, eu não sei você, a gente já fica meio angustiado. E eu fui fazer meu tempo de oração e eu estava orando, né? E a gente estava naquele momento onde no Brasil estava se discutindo muito a questão da censura. E eu abri a Bíblia aleatoriamente e caiu nesse texto: Ouçam-me vocês que sabem o que é direito, vocês, povo que tem a minha lei no coração, não temam a censura de homens, nem fiquem aterrorizados com seus insultos. E eu li o capítulo todo de Isaías, e enquanto eu estava lendo, o Espírito Santo falou ao meu coração: Você está preocupado com a censura dos outros e a tua censura? Eu falei: Mas qual censura? Eu censuro quem? E aí o Espírito Santo falou ao meu coração: Muitas vezes você me censura. E hoje eu quero pregar sobre o pior tipo de censura que existe: quando a gente censura a voz de Deus no nosso coração. Quem quer ouvir Deus aqui? Você quer ouvir? Bom, nós temos estudado nessas últimas semanas como nós censuramos Deus. Primeiro aprendemos que censuramos Deus quando brigamos com o chinelo de Deus, quando brigamos com instrumentos da justiça do Senhor. E eu falei um pouco sobre a soberania de Deus, e eu expliquei que as injustiças são os melhores lugares para revelarmos Cristo na nossa vida. Quem lembra disso, ouviu isso? Repete comigo: as injustiças são os melhores lugares para revelarmos Cristo. Tá fácil revelar Jesus no Brasil, não é verdade? Então, aí eu continuei explicando que outra maneira de censurarmos Deus era a obediência tardia, quando a gente demora para obedecer. E nós estudamos que a obediência tardia, na verdade, é desobediência na perspectiva bíblica. Hoje eu quero continuar essa série e nós vamos falar sobre obediência parcial, quando a gente obedece pela metade. E o que a Bíblia fala sobre isso? Na verdade, obediência parcial é desobediência. E essa é outra forma de censurarmos Deus. Quem quer obedecer Deus completamente aqui? Amém, tem certeza? Amém. Olha o que a Bíblia fala sobre como devemos obedecer a Deus. Nesse texto que lemos, Deuteronômio 21, 8:1, a Bíblia diz que deveríamos guardar todos os seus mandamentos. Jeremias 7:23 diz algo parecido: Mas isto lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordenar, para que vos vá bem. A Bíblia fala que tem que andar em todo o caminho. Josué capítulo 1, versículo 7 e 8: Tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que eu, meu servo Moisés, te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Até o mandamento supremo, que está lá em Deuteronômio 6, 5, Jesus vai dizer que é o mais importante. Ele fala de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças. Em outras palavras, Deus não espera menos de nós do que tudo. Que obedeçamos completamente a Ele. Agora,
isso é um desafio tão grande. A Bíblia vai nos mostrar que pessoas que tiveram essa atitude de obedecer a Deus por inteiro, completamente, elas foram abençoadas e reconhecidas na Bíblia. Que pessoas foram essas? São vários os personagens. Eu gosto, por exemplo, da história de Eliseu. Lá em 1 Reis 19, a Bíblia vai dizer que Deus manda Elias chamar Eliseu para ser o seu sucessor, o profeta Elias. E então o profeta Elias vai no lugar onde Eliseu está trabalhando com as juntas de bois do seu pai, arando a terra. E aí o que acontece? Ele passa e joga a sua capa sobre Eliseu. E Eliseu entende que está sendo chamado. E é muito interessante porque imediatamente o que ele faz? A Bíblia diz que ele sai correndo atrás de Elias. Depois, ele volta, pega os aparelhos, transforma eles em lenha para fazer um churrasco, pega os bois, mata os bois, chama a família e faz uma oferta ao Senhor. Por que Eliseu faz isso? Sabe, porque ele não queria deixar pontes que conectassem ele com a sua antiga maneira de viver. Ele queria obedecer a Deus completamente. Sabe, eu creio que muitas pessoas têm boas intenções, uma vontade maravilhosa de obedecer. Às vezes a minha esposa pede água lá em casa, eu tenho a maior boa vontade de obedecer. Mas quando ela pede à noite, eu já sou desatento, sonolento, sou um perigo. Então eu saio, vou até lá embaixo, encho a copo d'água e no caminho eu tomo a água. Quando eu entrego o copo para ela, ela fala, mas e a água? Ai meu Deus do céu. Muitas vezes a gente tem boas intenções para com Deus, mas a gente está entregando o copo vazio, não sei se você me entende. Em nome de Jesus, você vai viver todo o bom propósito do Senhor para a sua vida. Mas por que a gente entrega o copo vazio? Porque a gente deixa pontes que nos conectam com a antiga maneira de viver, pontes que nos conectam com o trabalho que nós tínhamos antes, pontes. Eliseu arrebentou com tudo, mesmo que ele quisesse voltar, não tinha como. Tem gente que está servindo a Jesus, mas tem contatos no telefone que são pontes com a tua vida passada. Tem gente que quer seguir Jesus, mas guarda no armário caixas com álbuns de foto e com coisas que são relíquias da antiga vida. Tem gente que serve a Jesus, mas quando vai ouvir música no carro, gosta de colocar as músicas das festas, da bagunça. Deixa eu te dizer, o problema nem às vezes a música, mas o que ela se representa na sua vida. Ela vai te conectar a sentimentos, a emoções. Elas são pontes que vão fazer você desobedecer. Quem quer obedecer a Deus completamente? Destrua as pontes em nome de Jesus. Hoje você vai sair do culto aqui com um monte de dinamite na mão e vai destruir pontes, porque você vai viver o propósito de Deus para a tua vida. Amém? Quantos querem isso? Olha outro exemplo, que bonito. Eu gosto do exemplo que a Bíblia nos conta de Abel. Lembra que Deus pede em Gênesis uma oferta para Caim e Abel? A Bíblia diz que a oferta de Caim Deus rejeita, mas a de Abel Deus aceita. E eu acho bonito, porque o texto vai dizer assim: trouxe Abel das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Olha, quando Deus pede algo para Abel, ele se preocupa em entregar o melhor para Deus. A primeira parte, as primícias, o melhor do rebanho, mas não apenas isso. Ele faz isso com alegria e devoção a ponto de Deus se agradar dele. Tem muita gente que, se eu perguntar aqui, você está obedecendo a Deus? Você vai dizer, eu vou na igreja. Você está obedecendo a Deus? Eu entrego o dízimo. Você está obedecendo a Deus? Eu vou numa célula. Veja, a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e, consequentemente, da sua oferta. Muitas pessoas obedecem de forma parcial, porque elas só cumprem um rito, mas o coração delas está longe do Senhor. Em nome de Jesus, que bom que você dá o dízimo, que você vem na igreja, que você participa de uma célula e serve no ministério. Que bom que você faz caridade e tudo isso, mas, deixa eu te perguntar, você obedece a Deus?
Talvez enquanto eu estou falando, o próprio Espírito Santo está mostrando para você que existem coisas que você precisa arrumar na sua vida, para que Deus se agrade de você e da sua oferta. A Bíblia vai nos dar um outro exemplo que eu acho lindo, Moisés. Moisés, quando ele constrói o tabernáculo, a Bíblia diz que ele vai orar no alto de um monte, e Deus dá um desenho para ele. Ele mostra um plano, como é que o tabernáculo tinha que ser. E aí olha que lindo que a Bíblia fala. Em Êxodo 40:16, a Bíblia diz assim: Moisés fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Olha que coisa linda. Sabe por que muitas vezes a gente não obedece a Deus completamente? Primeiro porque o plano é nosso, não é de Deus. Aí como é que vai obedecer? Quem quer obedecer a Deus completamente? Primeira coisa, você tem que ir no lugar de oração e receber da parte de Deus o plano. Tudo bem? Natural. Receber da parte de Deus o plano. Deus mostrou para Moisés detalhes. Como era a cortina do tabernáculo, como devia ser a arca, que área devia ser destinada para quê. E aí, depois que ele fez tudo conforme o Senhor tinha ordenado, a Bíblia vai dizer no versículo 36, que a glória do Senhor encheu aquele lugar. Sabe o que acontece? Às vezes a gente até vai para o lugar da oração e pede a revelação do plano de Deus. O problema é que quando a revelação chega, a gente dá uma ajeitada. Sabe? A gente dá uma ajeitada no negócio. Por quê? Porque a gente tem que pôr um pouco da gente, dar uma cara. E aí a gente obedece. Deus deu um chamado, você foi. Mas na hora de executar, você não seguiu o plano que Ele tinha mostrado. Todo o plano. E aí sabe o que acontece? A glória não vem. Em nome de Jesus, você vai receber o plano e vai pôr tudo em ordem, do jeitinho que Deus falou. Não dá para ter embaixo do tapete uma coisa fora do lugar, ou para esconder as arestas, não. Mas se você fizer isso, a glória do Senhor vai encher, a presença dEle vai atestar: esse plano é meu, por isso dá certo. Uma das coisas que eu acredito que faz a igreja crescer, o ministério crescer, é o planejamento onde a gente gera no Espírito. A gente escuta Deus, a gente ouve Deus. Por quê? Se eu fizer tudo o que Deus está mandando, tem jeito de dar errado? Vai dar certo, em nome de Jesus. Pega o plano de Deus e aplica na tua casa, e a tua casa vai ser cheia da glória de Deus. Pega o plano de Deus e aplica no teu trabalho, e o teu trabalho vai ser cheio da glória de Deus. Pega o plano de Deus e aplica nos teus relacionamentos, na educação dos teus filhos, e você vai ver os seus filhos sendo cheios da glória de Deus. Pastor, onde eu encontro esse plano? Ame a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, ame a palavra de Deus. E você vai ver a glória do Senhor entre os seus. Quem quer ouvir e obedecer? O exemplo supremo é Jesus. A Bíblia diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até morte, e morte de cruz. O próprio Jesus vai dizer em João 6,38, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Muitas vezes a gente está, sim, fazendo planos que são nossos, vivendo para construir os nossos palácios, seguindo os desejos do nosso coração. Jesus vai dizer exatamente o contrário: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. O problema é que quando a gente só faz a nossa vontade, não é de Deus, não dá certo, porque a gente não tem a bênção do Senhor. Jesus se dispôs a sacrificar em obediência, mas por causa da obediência de Cristo, toda a terra foi abençoada, toda a terra foi tocada pela glória de Deus. Obedeça. A Bíblia vai dizer que quem obedece a Deus dessa forma, a sua vida fica cheia de alegria. Quem quer ser alegre aqui? Isso, abre um sorriso assim para o irmão do lado, fala: Deus vai encher tua vida de alegria. Quem quer a casa cheia de alegria? Tua casa tem barraco, confusão, vai entrar uma alegria santa na tua casa.
O lugar onde você trabalha não vai ter gente resmungando, vai ter gente agradecendo, amém? A murmuração vai acabar entre os seus. Como que isso acontece, pastor? Olha o que diz a Bíblia. João 15. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quem quer viver alegre? O que tem que fazer? Obedecer a Jesus, permanecer nele. A Bíblia diz isso. Mas olha que interessante, a alegria completa tem a ver com uma figura, tá, do mundo antigo. Quem lembra do Salmo 23? Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O cálice transbordar era um símbolo de alegria. Por quê? No costume antigo, quando você ia visitar alguém, o bom anfitrião, ele deixava o seu cálice sempre cheio. Você terminava de tomar, ele enchia de novo. Terminava de tomar, ele enchia de novo. Isso aqui representava o quê? Que você era uma pessoa agradável, bem-vinda. Eu me agrado de você, é bom ter você comigo. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é assim, quando vocês me obedecem e cumprem os meus mandamentos, o cálice de vocês transborda. Eu me alegro em vocês. E a minha alegria, porque vocês estão em mim, ela na vida de vocês vai trazer plenitude, vai ser completa. Olha que coisa tremenda. Quem quer alegrar o coração de Deus? Você não só vai alegrá-lo, mas a alegria dele vai ser a sua alegria. Muitas vezes, obedecendo a Deus, a gente entra numas confusões. As pessoas nos interpretam mal, não entendem a gente. Quem já foi reprovado porque estava fazendo a vontade de Deus? Levanta a mão. Eu já fui várias vezes. Mas tem algo, quando a gente está obedecendo de fato ao Senhor, mesmo quando as pessoas não entendem, a alegria do Senhor é a nossa força. A aprovação daquele que você tem que ter aprovação, ela é garantida, ela é certa. Obedeça e a sua alegria vai ser completa. Agora, a Bíblia também vai nos mostrar personagens que não obedeceram a Deus dessa forma. E enquanto eu estava estudando a Bíblia, eu pude compreender que as justificativas que eles usaram para não obedecer, muitas vezes são as minhas, as suas, se você não tomar cuidado. Hoje eu queria olhar para algumas justificativas que alguns homens, personagens bíblicos, eles usaram para não obedecer a Deus dessa forma. O primeiro personagem é Saul. E o episódio que a Bíblia relata aparece lá em 1 Samuel capítulo 15. É muito interessante porque Deus, ele tinha mandado Saul acabar completamente com os amalequitas. Eles foram para uma guerra. E aí a Bíblia diz assim que Saul poupou os melhores animais. Quando acabou a guerra, ele poupou os melhores animais. E aí, o profeta Samuel foi confrontá-lo. Disse, por que você não obedeceu a Deus? Ele mandou você acabar com os animais, porque você não fez o que Deus mandou. E aí olha a resposta que ele dá para Samuel. Ele fala, era para sacrificar ao Senhor. Você está ouvindo aí o balido das ovelhas, dos animais, era para dar de sacrifício ao Senhor. E aí Samuel responde para ele assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Pode repetir comigo? É melhor obedecer do que sacrificar. Sabe qual que é a primeira justificativa que a gente normalmente usa para não obedecer Deus completamente ou obedecer de forma parcial? São motivos nobres.
era para usar para sacrifício para o Senhor. Tinha um bom propósito. E sabe, muitas vezes a gente desobedece porque nós temos justificativas nobres. Eu lembro que meu pai me contou uma história, logo que ele casou. Meu pai sempre me ensinou assim: quando a gente vai fazer um negócio, vai comprar um carro, vai comprar uma casa, assinar um contrato importante, você vai procurar a aprovação de Deus, orar, pedir a bênção dele. Sempre aprendi assim. Mas ele, quando casou, logo que casou, ele foi morar numa casa e disse para mim: dessa vez eu não fiz isso. Eu, por quê? Filho, é o seguinte, eu fui para essa casa e eu tinha um motivo nobre. Qual que era? A minha avó, ela tinha esquizofrenia. E ele quis pegar uma casa perto da onde a minha avó estava, para cuidar dela, mas ele não pediu a bênção de Deus. Ele falou para mim: filho, foi um inferno morar naquela casa. Até o telhado da casa caiu em cima do piano da tua mãe. Muitas vezes a gente não cumpre toda a lei do Senhor, mas tem motivações nobres. Eu lembro que o pastor Técio veio pregar aqui uma vez e ele compartilhou que eles estavam orando por uma bênção financeira e chega um irmão para lhe dar uma oferta. E eles falam: essa oferta é para você, pastor. E aí ele estava feliz, é a resposta. Mas ele, na hora veio um sentimento, pergunta para ele se esse não é o dízimo. E aí ele perguntou: olha, deixa eu só perguntar, isso aqui é o dízimo? Ou você tirou do dízimo para me abençoar? O irmão falou: sim. Ele falou: então eu não posso aceitar. Por quê? Por um motivo nobre, que é abençoar alguém. Ele estava desobedecendo. Sabe, muitas vezes nós fazemos isso. Temos motivações boas, nobres, mas na verdade, se não tomarmos cuidado, estamos desobedecendo. Eu estava vendo tudo o que está acontecendo. Quem estava vendo notícia esse mês viu esse jovem Charlie Kirk que morreu, assassinado de forma trágica. Quando eu recebi o vídeo, veio sem aquela tarja que eles colocam. Então, o cara com sangue caindo, a mulher do lado, os filhos, que coisa horrível, né? E aí, eu fiquei vendo depois as notícias, e vendo as pessoas que estavam celebrando, né, a morte e tal, tirando sarro. Eu falei: puxa, na hora me deu uma raiva. Mas aí eu fiquei olhando e fiquei pensando. Na verdade, é uma pergunta para você. Será que se algumas pessoas que você discorda, que representam desvalores para você, morressem, fossem mortas, como é que você ia reagir? Será que você ia celebrar? Seja sincero. Sabe qual que é a armadilha para a igreja nos nossos dias? Nós, na defesa do valor daquilo que acreditamos, não podemos nos perder na forma. O fato de eu estar defendendo algo que a Bíblia diz e ensina que é certo, é um motivo nobre. Não justifica eu ser agressivo, eu bater no outro, eu revidar na mesma moeda. Eu achei tão bonito um grupo que estava orando. Quando teve o acidente, ele demorou um tempo para falecer. Mas teve um grupo na frente da faculdade Liberty, que é uma faculdade cristã. Eles estavam orando ali, orando pelo Charlie. E aí, enquanto estavam orando, um rapaz levantou a mão e falou: ei, era o senhor que estava conduzindo a reunião, vamos orar também pelo cara que deu o tiro. Ele também carece da graça de Deus. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que nós estamos vivendo tempos confusos. Ah, pastor, você está falando que você é um isentão. Ah, pastor, não, eu sou um pregador da palavra de Deus. Eu vou dizer que pecado é pecado. Custe o que custar, doa o que doer. Mas eu vou dizer também que a forma de anunciar isso precisa ser a forma correta. Se nós fizermos isso, muros vão cair por terra que dividem esse país. Porque ninguém pode
contra quem defende os seus valores, mesmo sendo xingado, cuspido, apanhando, mas continua amando. É desse jeito que nós vamos fazer aqui. Quantos concordam com isso? Você está entendendo? Eu obedeço, mas de forma parcial. Porque obedecer completamente é difícil demais. Precisa de muita graça de Jesus. Jesus cumprindo o propósito de Deus, apanhando por o que era certo. Ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus, só Jesus. Eu não consigo. Quem precisa de graça de Deus para fazer desse jeito? Seja sincero. Então levanta as duas mãos, eu vou levantar as minhas, porque eu preciso de oração também. Seja ora por mim. Senhor, nós estamos vivendo uma guerra cultural muito grande. Eu quero pedir que o Senhor derrame graça para os jovens que estão na faculdade, para os pais, para os irmãos dessa igreja. Para nessa guerra cultural a gente aprender a defender o que a gente acredita, saber, crer, mas continuar amando quem não concorda com a gente. Nós queremos obedecer toda a palavra de Deus, e não apenas uma parte. Nos ajuda, porque a injustiça, a raiva, ela nos faz fazer errado muitas vezes. Mas que o Senhor se agrade de nós. Faz isso, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Outra forma, já estou terminando. Outra justificativa para não obedecermos a Deus completamente. A unção adquirida. Como assim, pastor? Muitas vezes a gente confunde o fato de sermos usados por Deus com sermos aprovados por Deus. Diga assim comigo: Deus quer que eu seja aprovado. A história de Sansão, ela é um relato lindo sobre a misericórdia de Deus. Porque Sansão, ele continuou sendo usado por um tempo, apesar de estar em pecado. Por quê? Por causa da misericórdia de Deus. O problema quando isso acontece, o perigo, é a gente achar que está tudo funcionando, que tudo está indo bem, que Deus está nos aprovando. Olha, Juízes 16, versículo 1 a 3 diz assim: certa vez Sansão foi a Gaza. Ali viu uma prostituta e passou a noite com ela. Sabendo que Sansão estava ali, os gazitas cercaram o lugar e ficaram à espera dele a noite toda junto ao portão da cidade. Ficaram em silêncio durante a noite, dizendo: ao amanhecer nós o mataremos. Mas Sansão ficou deitado só até meia-noite. Então levantou-se, agarrou firme as portas da cidade com os seus 2 batentes, os arrancou com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e levou até o alto da colina que fica na frente para Hebrom. Olha que história doida. Aonde Sansão estava? Onde Sansão estava? Num prostíbulo, em Gaza. O que ele estava fazendo? Dormindo com uma prostituta. Ele levanta e uma força descomunal, que só Deus pode dar, é derramada sobre ele. Por quê? Eu fui tentar entender o que é uma porta de uma cidade antiga naquela época, tá? Qual que era a altura, o tamanho da porta? Primeiro, os muros de uma cidade antiga tinham entre 3 a 5 metros de altura. Então, a porta que Sansão arrebentou, ela tinha entre 3 a 5 metros de altura. Uma porta de uma cidade precisava ser larga o suficiente para dar para passar carroças, soldados. Então, ela era larga o bastante. Eu fui procurar uma estimativa. Alguns autores vão dizer que ela podia pesar entre 500 a 1 tonelada. Agora, o mais impressionante, Sansão, tomado pelo Espírito, vai lá e arrebenta aquelas portas. Com ferrolho e tudo, vai embora, sai correndo. E ele anda da cidade de Gaza até Hebrom. Sabe quantos quilômetros? Você correu 10 hoje? Ele andou com uma porta, sei lá, de meia tonelada na cabeça, 60 quilômetros. Eu já subi no Monte Hebrom. Estava nevando quando eu fui lá.
Ele não só subiu com uma porta de meia tonelada, ele andou 60 quilômetros até o cume, ele subiu, foi 60 quilômetros de subida. Olha que maravilha. Foi um milagre. Um milagre. Agora, como é que você me explica? Um homem sai do prostíbulo e Deus o usa dessa forma. Preste atenção. Tudo que nós temos, se você é inteligente, se é habilidoso em determinada área, quem deu isso para você? Deus. Sabe qual que é o problema da gente? A gente não reconhece o que Deus deu. E a gente está com a vida torta, mas o escritório está indo bem. O negócio está funcionando. Eu estou prosperando, estou sendo até usado por Deus. Mas eu não estou obedecendo. Por que Deus faz isso? Porque Ele é misericordioso. Vamos ver se Ele se arrepende. Vamos deixar um pouco mais. Vamos ver se Ele muda de história. Mas às vezes a gente põe a porta nas costas e sobe para os outros verem. Olha aqui. Junto com os aplausos, com os likes de todo mundo, a gente não percebe. Nós perdemos a aprovação do Senhor. Eu nunca vou me esquecer uma visita que eu fiz. Uma senhora da igreja, era pastor de adolescentes. Ela me ligou para ir na casa dela, porque o filho tinha se envolvido com drogas. Eu entrei naquela casa, comecei a conversar com aquele jovem. E quando eu confrontei, ele falou: pastor, está tudo em ordem na minha vida. Isso não é pecado. Está tudo certo. Falou: pastor, está tudo indo bem. Eu estou bem no exército. Estou sendo reconhecido lá. Eu estou tendo experiências com Deus. Essa noite eu tive sonhos proféticos. Quando eu fui orar, falei até em línguas, ele falou. E eu falei: querido, se Deus está sendo misericordioso para contigo, por que você não volta para Ele antes que o tempo da misericórdia acabe? Sucesso não representa que estamos obedecendo a Deus completamente. Deixa eu te dizer, talvez a sua grande força te iludiu, porque você vai bem, porque a tua empresa deu certo. Você abriu até uma associação para cuidar de pessoas carentes. Mas você não está vendo que a tua força, o inimigo está usando para te derrubar. Porque enquanto as pessoas te aplaudem, e você com portas sobre os lombos, sobe montanhas altas, o inimigo está celebrando, porque você não obedece mais ao Senhor. Hoje volta para o Senhor teu Deus e acerta a tua vida com Ele. Hoje mesmo. Porque o tempo da oportunidade vai acabar. A Bíblia diz que no mesmo capítulo, Sansão vai dormir com Dalila e de repente ele levanta. E ele diz: Deus vai ser comigo de novo. E olha o que diz o versículo 20. Então ela gritou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o havia deixado. Aquele menino, eu fui visitá-lo na cadeia depois de algum tempo. Foi pego com uma quantidade de drogas. Tráfico inafiançável. Eu lembro do pastor que ministrava, a gente não conseguia nem, tinha uma unção para falar. Mas ele se envolveu no que não devia. Deus continuou usando. Mas eu lembro que de repente um dia ele foi ministrar, nós estávamos juntos para ouvir, e parece que a unção de Deus foi tirada, não tinha mais nada. O favor de Deus não cessou na sua vida. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja Jesus por isso. Não espera. Hoje mesmo põe tua vida em ordem. Sabe, nesse altar eu não quero que nenhum dos meus pastores, nem eu, que a gente se iluda com os aplausos, com os elogios.
com os likes, com os seguidores. Eu quero pregar o que a palavra de Deus ensina, mesmo que seja difícil de ouvir. Porque o que eu quero é a aprovação do Pai. O dia que eu não tiver isso, acabou meu ministério. Então não me importa se você não gostou, gostou muito. Eu vou pregar a palavra de Deus para você. Não sei se você está me entendendo. A Bíblia vai dizer que um dia nos apresentaremos diante dele. Em Mateus 7, a Bíblia vai dizer: muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Sabe, hoje nós vivemos num tempo onde vamos encontrar pessoas pregando tudo que a gente quer ouvir. A última história que eu ia contar é do profeta novo, que é enganado pelo profeta velho. Lá em 1 Reis a Bíblia conta essa história. E ele é atacado por um leão. Quem lembra dessa história? Deus falou para ele: não coma, não beba e não vá para a casa de ninguém. Ele tinha boas intenções. Ele entregou o recado de Deus para o rei, confrontou. Deus usou, a mão do rei ficou paralisada, o altar rachou, o rei convida ele para sua casa para comer. Ele diz: nem que você me desse metade dos seus bens. Ele era bem intencionado, mas num caminho ele encontrou um profeta velho. Quando o profeta o convida para ir na sua casa, ele diz: eu não vou, porque Deus disse para eu não comer, não beber, não parar na casa de ninguém. Mas aquele homem diz: um anjo apareceu na minha casa e me mandou vir aqui. Como o profeta era velho, mais experiente, falou do anjo, ele levou para sua casa. E o que ele fez? Desobedeceu. Sabe, hoje em dia existem muitas pessoas procurando profetas experientes para dizerem o que você quer ouvir. Então, se você não concorda com o inferno, você procura um pastor universalista, ele vai dizer que inferno não existe. Se você não concorda com determinada conduta, eu acho que aborto isso ou aquilo, então você vai lá e procura um pastor que prega o que você gosta, que defende o movimento que você entende. Nós temos que amar a palavra de Deus e conhecê-la, e encará-la ela com sinceridade. Se a palavra de Deus não for um espelho para você que mostra as suas imperfeições, ela não serve mais para nada na sua vida. É só um amuleto que você deixa do lado da sua cama. Agora, em nome de Jesus, para de ser enganado. Ame a palavra de Deus. Ponha ela em prática na sua vida, toda ela. E a bênção do Senhor não vai cessar sobre você. Quantos querem agradar a Deus? Quantos querem obedecê-lo completamente? Hoje eu quero orar por você. Esse texto que eu falei do profeta velho, ele faz parte da minha história, porque quando Deus me chamou para o ministério, eu abandonei pela metade o meu antigo emprego. Eu estava na sala do seminário e o professor falou assim, parou o que estava dando de aula e falou: quando Deus te mandar fazer algo, faça direito. E ele contou essa história. Quando ele falou que foi atacado pelo leão, no mesmo dia eu pus em ordem a minha empresa. Mas na verdade, o que foi bonito é como Deus me honrou. Durante 6 meses eu trabalhei aqui na igreja de forma voluntária. Quando acabou todo o recurso que eu tinha guardado, falei: Deus, agora eu tenho que voltar a trabalhar, ou paga as minhas contas. 6 meses, era final de ano. Tia Marta e o tio Silas me ligam: Michel, todo final do ano a gente dá uma oferta para um missionário. E aí eu fui na casa deles e eles me deram uma oferta. Dava para pagar as contas aquele mês e mais um pouco, e foi o recurso suficiente até que eu comecei a trabalhar aqui. Deus é fiel. Quantos querem obedecê-lo plenamente? Completamente. Você quer pedir que Deus te dê graça para fazer isso? Fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você agora, para que Deus te encha do Espírito Santo.
Isso. Feche teus olhos, põe a mão assim no peito. Fala: Senhor, mostra para mim agora se tem algo que eu não estou obedecendo totalmente. Tenho justificativas nobres. Eu estou me baseando em profetas que ensinaram o que eu queria, na verdade. Eu tenho usado justificativas que não são do Senhor. Peça agora, eu creio que Deus vai começar a revelar situações da sua vida que você tem que pôr em ordem. Mas eu creio também que se você fizer isso, a sua alegria vai ser completa. Deixa eu orar por vocês, deixa eu orar por mim também. Pai querido, nos ajuda a te obedecer completamente. Eu creio que o desejo da maioria de nós aqui é fazermos isso. Mas Pai, às vezes os planos são nossos, não são do Senhor. Às vezes as formas são nossas, não são do Senhor. Às vezes temos justificativas para não fazer o que a Tua palavra diz, porque a injustiça foi grande demais, o que fizeram para nós, os machucados. Senhor, eu quero colocar todas as minhas justificativas ao pé da cruz. Me ajuda a viver plenamente a Tua palavra, a honrar minha esposa, os meus filhos, como a palavra de Deus ensina, a honrar as autoridades, a honrar o meu próximo, ter prazer nisso, Pai. Me ajuda, Pai, a viver na contramão do mundo, e mesmo quando as pessoas não me entenderem, amar elas, Pai. Me ajuda, Pai, me ajuda, Senhor, porque isso é difícil para mim. Eu quero pedir que o Senhor derrame graça sobre os meus amigos, que o Senhor os encha do Espírito Santo. Pai, que nenhum tipo de vaidade tome conta dos nossos corações, que os resultados, o sucesso, Deus, os elogios, nada faça a gente subir colinas com porta nas costas e achar que é alguma coisa, quando perdemos o mais importante, que é a Tua graça. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, nós não queremos perder a unção, não queremos perder, Deus, o Teu coração, não queremos perder, Deus. Queremos mostrar Jesus para o mundo através das nossas vidas. Nos ajuda a fazer isso. Ajuda os meus irmãos. Eu quero pedir que hoje mesmo, Pai, eles comecem a colocar coisas em ordem. Hoje mesmo, Pai, essa semana mesmo. E que o Senhor traga alegria no coração dos Teus filhos, em nome de Jesus. Que a angústia, a tristeza, a depressão causada pela obediência parcial, que hoje ela seja arrancada com raiz e tudo, e que a alegria do Senhor se torne a nossa força. Nos abençoa, Pai. Encontra neste lugar pastores que cumprem toda a sua lei. Encontra neste lugar servos, adoradores, ministros, entre o Teu povo, crianças que servem ao Senhor de todo o coração. Que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor nos abençoe. Faz isso para a honra e glória do Teu nome. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aplauda mais forte, porque pessoas vão encontrar Deus nesse lugar hoje. Você crê nisso? Deixa eu te dizer uma coisa. Quantos querem obedecer os propósitos de Deus para a sua vida? Não tem como, nenhum ser humano consegue. Quem quer obedecer a Deus totalmente, levanta a mão. Não tem jeito, você não consegue. Como assim? Você passou 1 hora quase falando que eu tinha que obedecer tudo, agora você diz que não dá? Você está maluco, pastor? Não estou maluco. Sabe por quê? A lei de Deus não cabe dentro da gente. Só tem um jeito, é você morrer para você mesmo e Jesus nascer na tua vida. Se hoje você disser, é isso que significa o batismo,
Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se hoje você disser, Deus, eu não consigo, mas eu quero a tua ajuda, sabe o que vai acontecer hoje? Você vai nascer de novo. O Espírito Santo de Deus, Ele vai repousar sobre a sua vida. E aí, a gente consegue viver Cristo em nós, porque entregamos a nossa vida, recebemos o Espírito Santo. Mas como é que eu recebo isso, pastor? É simples. A Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Quem confessar que é pecador e precisa da ajuda de Deus para viver os valores de Deus, o sangue de Jesus o justifica de todo o pecado. E nessa hora, ele recebe essa bênção. A bênção da presença de Deus na vida dele. Eu quero receber isso, eu quero orar por você. E eu creio, o Espírito Santo vai ser derramado sobre a sua vida. Foi derramado sobre a minha. Quando oraram por mim, eu consegui vencer os meus pecados, porque Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus pode viver em você, por isso você vai ser um marido melhor. Jesus pode viver em você, por isso você vai ser um pai melhor. Jesus pode viver em você, por isso você vai andar na linha. Você está entendendo? Tem alguém hoje que quer viver Jesus, entregar sua vida para Ele, dizer, eu quero essa ajuda de Deus, eu quero o governo do Espírito Santo, eu quero Jesus, eu quero viver, quero que Ele viva em mim. Aonde você está? Levante sua mão bem alto. Tem alguém aqui? Eu quero orar por você. Levante a mão bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Levanta a mão bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem um monte de gente lá atrás. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, querido. Deus abençoe, querido. Mais alguém lá no fundo? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Posso pedir um favor para você que levantou sua mão? Você viria aqui na frente para eu orar pela sua vida. A igreja toda vai levantar as mãos. Eu creio, o Espírito Santo vai ser derramado. Você jamais será o mesmo. Amém? Você que levantou a mão, vem para cá rapidinho. Desce lá da galeria, lá de trás. Vem para cá, eu quero orar por você agora. Uma salva de palmas, os irmãos que estão vindo. Vai levantando teu banco aí, vem para cá. Nós queremos orar e abençoar a sua vida. Venha, venha agora, em nome de Jesus. Venha, venha, venha. Jesus vai viver em você. 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 Aleluia, 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 aleluia. Venha, tem mais gente. Deus está chamando lá da galeria. Desce aqui pelas escadas, ó. A gente espera você chegar. Venha, venha, venha logo. Venha em nome de Jesus. Venha, desce lá, venha. Hoje a tua história vai mudar. Deus vai entrar na tua história, na tua casa, entre os seus, você jamais será o mesmo. Venha, tem mais gente, Deus está chamando. Quer vir com a esposa, com o marido, pega na mão, vem para cá, venham junto, a família toda. Deus vai entrar na tua casa. Vai acabar a briga, a gritaria, a discórdia. Jesus vai viver em você. Jesus vai viver em você. Venha, 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 venha. Tem mais gente que Deus está chamando, vem agora. Isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Os pastores já estão chegando aqui. Isso. Que bênção, que bênção, que bênção, que bênção. Essa semana eu tive um almoço com o pastor Adoniran. Ele me contou. Ele foi o primeiro a se converter na casa dele. E a mãe dele era muito brava. Eles brigavam, batia muito. E ele falou, eu não vou falar nada, eu vou tratar ela, porque Jesus vive em mim. Vou tratar ela do jeito de Jesus. Passado algum tempo, a mãe dele o chama e fala, o que aconteceu com você? Você está muito diferente. E ele falou, é Jesus. Naquele dia, a mãe do pastor Adoniran recebeu Jesus como seu salvador. Ela falou, ela não me abraçava, ela não esboçava carinho. Quando Jesus entrou na vida dela, se tornou uma nova mulher. A nossa vida foi transformada. É isso que vai acontecer com você hoje aqui. Amém? Feche seus olhos. Repita assim comigo de todo o seu coração. Fale assim, Senhor Jesus, eu quero viver do teu jeito, da tua maneira. Mas eu sinto que eu não consigo, que eu não posso. Por isso eu quero pedir a ajuda do Espírito Santo. Hoje eu quero confessar que eu sou pecador, que eu preciso da tua ajuda. Espírito Santo, entra na minha vida e me dá uma nova história. Eu quero ser parecido contigo.
que o Senhor viva em mim. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Deixa eu orar. Pai, sela agora com o teu Espírito a vida dos meus irmãos, que eles não sejam mais os mesmos, mas que hoje Jesus possa viver neles, que as pessoas possam olhar para eles e ver a tua glória. Derrama o teu poder, derrama o teu Espírito, os enche da tua presença, que hoje a vida dos teus filhos possa mudar. Um tempo novo vai chegar. Cumpre aquilo que está na sua palavra e sela com o teu Espírito, que eles não sejam mais os mesmos. Faz isso, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Olha para trás, olha só a nova família na fé que vocês receberam. Amém. Nós já vamos encerrar. Antes de você sair daqui, pega esse convite. A gente quer tomar um café, explicar como é que funciona andar com Jesus, te ajudar nessa caminhada. Amém? Quem foi abençoado aqui hoje, levanta a mão. Ei, vamos orar para encerrar o nosso culto. Semana que vem convida alguém, vai ser um tremendo aqui. Vou terminar essa série. Que Deus te abençoe cada vez mais. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo que ouvimos hoje. Possamos aplicar nas nossas vidas e que o Senhor se agrade de nós. Senhor, eu quero pedir que o teu amor, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito, que elas repousem sobre cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém.